Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor. É o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No vídeo passado nós falamos sobre os objetivos da Escola Bíblica Dominical e identificamos esses objetivos como tríplice. Neste vídeo nós iremos falar sobre a organização da Escola Bíblica Dominical e também iremos pontuar 3 formas de organização da escola bíblica dominical ou na escola bíblica dominical. Então fica conosco até o final. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior sobre os objetivos da escola bíblica, vai lá no nosso vídeo anterior e não esquece de ser inscrito no canal EBD Sim Senhor, um canal exclusivo para a escola bíblica dominical. Organização é simplesmente ordem. Todo o universo está distribuído e edificado e foi elaborado pelo Deus que comandou, comanda e mantém tudo de uma forma organizada. Tanto que, quando o pecado veio ao mundo, e nós estamos agora passando daquilo que é organizado para o desorganizado. A cada dia o homem mais se distancia de Deus. Quando não há ordem ou organização, tudo na vida vai ruir. A estrutura física precisa de ordem, a estrutura material precisa de ordem, a estrutura espiritual, existem regras para a manutenção desta vida espiritual. E não é diferente nas escolas, no modo geral. Como nós estamos falando de escola bíblica dominical, nós precisamos primeiramente nos basear na Bíblia Sagrada. Os próprios símbolos para a igreja mostram a organização e a ordem da estrutura da igreja do Senhor. A igreja, na Bíblia Sagrada, ela é chamada de templo, bem estruturado, que tem fundamento, que tem pedra angular, que tem doutrina específica, um corpo, uma lavoura, um edifício, um rebanho, um jardim, uma noiva, um castiçal ou um candelabro. Todos esses aspectos da igreja que são trazidos através dessas analogias, desses símbolos, mostram a organização, mostram o conhecimento progressivo que a agência evangelizadora, que é a igreja, traz para o mundo e para os seus que vivem dentro desse contexto como discípulos e servos de Cristo. Na escola bíblica dominical, que nós temos no nosso canal aqui também, um vídeo sobre a história da escola bíblica dominical, que por mais que tenha surgido num período difícil da história, mas cresceu de forma assustadora. E vemos o papel de Deus para organizar a nossa mente. Porque, falando de obreiro, ele não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Organização na oratória, organização na exposição das Sagradas Escrituras, organização pessoal, material e espiritual. Então fica conosco até o final, pois em resumo nós traremos as 3 formas de organização que devem estar presentes na escola dominical. Na nação de Israel havia organização na distribuição das tribos no deserto, quando paravam, quando armavam as tendas, também quando saíam. Grande organização nas leis cerimoniais do tabernáculo. Existe ordem no ministério do Senhor Jesus Cristo, em chegar no momento certo, em começar a pregar no momento certo, em morrer no dia, na hora e no momento certo, em cumprir todas as profecias à risca como Deus mandou, após ressuscitar, juntar os discípulos, dar a iluminação das Escrituras para eles, para que eles compreendessem por que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e depois, bem organizado como ele é, diz que quando ele subir, enviaria o outro para estar com a igreja todos os dias. Tanto é que a organização para a implantação da igreja sobre a face da terra se divide em 5 pontos. A mensagem do reino trazida por Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão aos céus e a descida do Espírito, que é a inauguração da igreja do Senhor. Desta maneira também, a escola bíblica dominical ela precisa de organização. E para isso é preciso trabalhar, é preciso labuta, é preciso o esforço de cada um dos servos de Deus para que a cada dia façamos o melhor para o Senhor também na escola dominical. Então, quais são as 3 formas
na escola bíblica dominical que diz respeito à organização desta. Estão distribuídas em 3 formas. Ela é pessoal, material e funcional. Na forma de organização pessoal, a escola bíblica dominical basicamente é dividida também em três tipos de pessoas que trabalham para o funcionamento da escola bíblica dominical. Essas pessoas são os dirigentes, ou você pode chamar de superintendentes, os professores, que são o corpo docente da escola bíblica dominical, e os alunos, que é o alvo de todo este trabalho. É o corpo discente da escola bíblica dominical, e sem eles a escola ela não existe, porque eles são os aprendizes, os discípulos e os alunos. Essa é a forma de organização pessoal da escola bíblica dominical. Cada um deles tem uma grande responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, e nós traremos aqui no nosso canal vídeos específicos sobre os superintendentes, os professores e o aluno da escola bíblica dominical. Já na organização material, ela também pode ser dividida em 3 partes. Como, primeiro, o espaço para a aula da escola bíblica dominical, a mobília para a escola bíblica dominical e o material didático para a escola bíblica dominical. Há uma necessidade muito grande que, pelo fato de ser escola, há uma necessidade de que haja salas de escola bíblica dominical. Algumas igrejas, falando de templos, têm uma boa estrutura no quesito de sala, já outras não têm estrutura alguma, a não ser o salão, ou como é chamado por alguns, a nave da igreja, que é o espaço de culto. E nesse espaço de culto, muitos dividem 2, 3 ou até 4 salas de escola bíblica dominical. Quando esse espaço é bem grande, até que dá para acontecer. Mas quando esse espaço é bem pequeno, os professores ficam lutando um contra o outro, entre aspas, no sentido de que quem fala mais alto ou mais baixo, a fim de não atrapalhar a aula do outro. Existe uma necessidade muito grande de salas e, em segundo lugar, de mobília, de cadeiras adequadas para o estudo, mesas e todo o material que o professor e que o aluno necessita nesse processo de ensino e aprendizagem. E a terceira coisa é o material didático, tanto para os professores como para distribuir para os alunos. Há uma necessidade das cadernetas, das folhas para rascunhos, das revistas e de todo o material, tanto para professores como para aluno, fazendo com que esse processo de aprendizagem seja mais eficiente e a escola dominical tenha uma arma forte para o crescimento do entendimento de Deus. Vimos até aqui a forma de organização pessoal, material, e a terceira e última forma de organização da escola bíblica dominical é a funcional, que também pode ser dividida em 3. Nesta, aqueles que são envolvidos na escola bíblica dominical irão cumprir os 3 principais objetivos citados no nosso vídeo anterior. Então, a funcionalidade da escola bíblica dominical se resume também em 3. O ensino propriamente dito da palavra, que também é o alimento espiritual para a igreja e para o povo de Deus. A eficiência neste trato ou nesse serviço, buscando professores idôneos, professores capacitados, bem treinados e que têm zelo de sua comunhão com o Espírito Santo e uma vida santificada para que a palavra de Deus seja ensinada no máximo possível de forma correta, como diz as Escrituras. E o terceiro é o planejamento, ou o preparo de antemão a respeito de tudo na escola bíblica dominical. O preparo material, físico, espiritual e a boa relação que há entre os líderes, professores e alunos da escola bíblica dominical. Porque a igreja se resume em comunhão. Quando estamos em comunhão, somos de fato um em Cristo, o corpo de Cristo em uma unidade na diversidade, cumprindo o nosso papel de igreja do Senhor aqui na Terra. Continue conosco, porque nós daremos sequência aos nossos vídeos falando sobre o superintendente, o secretário, o professor, o aluno,
dicas para a escola bíblica dominical, como preparar a aula de escola bíblica dominical. Sendo um canal que está iniciando agora, nós começaremos as nossas aulas das lições de escola bíblica dominical no nosso próximo trimestre. Então continue conosco para que nós possamos trabalhar e crescer a cada dia mais aquela que já é grande no mundo todo, que é a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família, no nome de Jesus.